Bom dia. Queria agradecer ao professor Lopes, queria agradecer ao professor Adriano, à ANSP, agradecer a presença de todos aqui. A ideia é mostrar a Datacom, né, no contexto aí de SDN, que é o contexto geral da RSA 04, né, e também no contexto aí de segurança da informação, né, que a gente está, acho que, num momento realmente muito propício para isso, né. Eu começo falando um pouquinho da Datacom, rapidamente, vou fazer um overview aí da parte de SDN, né. A apresentação eu vou passá-la um pouco rápida, até porque ela depois vai estar disponível e as pessoas vão ter a condição de olhar com um pouco mais de tempo, né. E no fim eu vou abordar a questão aí das nossas iniciativas e aquilo que a gente pensa, né, sobre segurança, especialmente sobre os nossos equipamentos. Tá? Bom, a Datacom hoje tem mais de 800 colaboradores, né, sendo que mais de 350 deles atuando em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Nós temos uma fábrica recém-inaugurada numa área de mais de 11 mil metros quadrados em Eldorado do Sul, que é ao lado de Porto Alegre. São 4 centros de P&D, né, tecnologia própria e desenvolvimento nacional. Eu vou voltar a isso, né, mas nesse contexto de segurança é para mostrar que, em primeiro lugar, nós desenvolvemos e temos o código-fonte, os esquemáticos, os Gerbers de PCI, os projetos de mecânica, tudo isso feito por brasileiros, que têm endereço aqui, que estão sujeitos à legislação brasileira, né? E além disso, nós montamos isso tudo. Então, nós também podemos, além de auditar o projeto, o software, a gente pode auditar o hardware, o que está sendo montado, como que está sendo montado, por quem está sendo montado. Tá? Basicamente, a Datacom tem presença, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Distrito Federal, né, em todos esses locais com suporte e com a parte comercial. A fábrica está no Rio Grande do Sul, em Eldorado, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre. E os 4 centros de P&D próprios estão em Porto Alegre, movendo-se para Eldorado em seguida, em Santa Cruz do Sul, uma cidade média, né, do interior gaúcho, em Florianópolis e em Curitiba. Né. Além disso, a gente tem cooperação aí com a Universidade Estadual do Ceará, com CPQD, com provavelmente agora, formalmente, né, nós já temos com a ANSP, estamos fazendo formalmente cooperação com o NESP e com a UFSCar, tem FITEC, tem uma série tem PUC, tem URGS, tem uma série de universidades e comunidades acadêmicas aí que a gente coopera. Né? Bom, eu acho que a principal coisa aqui, né, que eu queria colocar é que a gente tem autonomia para decisão. Tá? E um roadmap que responde às demandas dos nossos clientes. Né? Nós somos uma empresa, a gente tem que ter lucro para que a gente consiga reinvestir. E hoje, a Datacom, da sua receita líquida, a gente vai, esse ano, chegar em torno, vamos ultrapassar os 200 milhões, a gente acredita que devemos faturar em torno de 210, entre 200 e 210 milhões. Da nossa receita líquida, ou seja, retira impostos, a gente investe 25% da receita em P&D. E a gente só não investe mais porque seria loucura, a gente ia quebrar a empresa, né? Mas nós estamos no nosso limite. Tá? E, obviamente, nós somos uma empresa, a gente tem que vender, tem que dar lucro para poder reinvestir. Mas o nosso roadmap, as nossas priorizações, aquilo que a gente faz hoje para vender daqui a um ano, ela responde ao roadmap dos clientes. Né? E nós temos clientes estratégicos, a maioria das operadoras, né,
Cliente estratégico governo, né, que é a Telebrás, que está aqui, Serpro, entre outros. Né? E, obviamente, essa questão de segurança, ela para nós é muito cara, né? Nós temos muita preocupação com isso, temos disposição e temos capacidade tecnológica para responder a isso. Né? Eu, antes da Datacom, eu já estou há 10 anos na Datacom, mas antes eu estava ligado à área de segurança, então é um dia a dia intenso, né? Lidar com o crime, com ataques e countermeasures todo dia. Bom, o que a gente faz? Né? A gente, basicamente, aí, nós temos equipamentos de rede e de telecom para as operadoras. Né? A Datacom começou com equipamentos PDH, com conversores, modems, fomos para SDH. Desde 2004 nós estamos desenvolvendo switches. Né? Então hoje nós temos uma quantidade de protocolos aí bem grandes de L2, L3, MPLS. A gente trabalha com switches, com ASICs, com Network Processors, com FPGA. Né? A nossa parte SDH, por exemplo, ela é toda feita em FPGA, então nós temos o controle de cada bit que passa nos nossos equipamentos. Na parte Ethernet, a escala e a quantidade de propriedade intelectual que está lá dentro não nos permite que o core do equipamento seja feito em FPGA, mas a gente tem, por exemplo, tecnologias de transporte de TDM over Ethernet, e algumas questões aí que a gente pode colocar de criptografia que pode ser feito com FPGA e que está ligado a um core de ASIC comercial. Né? Além disso, a gente tem gerência de rede, uma gerência de rede que hoje opera nas principais operadoras, com 120, 150 usuários simultâneos, servidores replicados, base de dados replicada, recebendo efetivamente milhões de traps por dia. Né? Isso tudo, né, acho que nos credencia a efetivamente ser um provedor de soluções SDN e soluções de segurança, que eu vou abordar um pouquinho mais em detalhe a partir de agora. Tá? Essa questão de SDN e OpenFlow, né, basicamente ela começou em 2010. Né, e a gente tem uma série de eventos aqui, onde a Datacom e a ANSP começam a cooperar, a gente tem parceria com a RNP, a gente lança, né, um switch híbrido OpenFlow, com OpenFlow 1.0 em 2012. Começa uma parceria de cooperação com o CPQD, né, a Datacom como um provedor de equipamentos, o CPQD como provedor de solução, aplicação, controller. Né. A gente começa efetivamente a cooperar de maneira mais formal com as universidades, né? Tem um plano de cooperação com as universidades paulistas, aí, liderado, né, pela ANSP, pelo professor César, pelo professor Adriano e por outros professores e universidades que estão aqui. Inclusive a gente vai ter um workshop agora à tarde para mostrar, né? E essa é uma das nossas estratégias, ou seja, a gente não tem condição de fazer tudo sozinho, até porque a quantidade de coisas a serem feitas ela é muito grande, mas a gente tem condição sim de fornecer equipamentos, né, de criar um framework que mais pessoas e a academia e outras empresas possam utilizar isso para desenvolver suas aplicações, para criar suas próprias soluções para aquilo que eles estão enxergando como uma necessidade. Né? Baseado nisso, a gente fez um primeiro seminário em Curitiba, onde diversas entidades, academia, clientes, entidades civis aí da internet brasileira estiveram lá. A gente vai repetir isso. A gente tem um site que é sdn.datacom.ind.br, onde as pessoas podem entrar, requisitar uma conta, baixar a VM, baixar treinamento, baixar a nossa documentação e colocar coisas lá, colocar conteúdo, compartilhar com a gente conteúdo e até
mostrar, né, se é a academia, ó, eu tenho uma aplicação, eu fiz isso, usei o controlador tal, aqui está a minha aplicação, quem quiser fala comigo, a gente pode estender, melhorar. Então, a ideia não é ser um marketplace, digamos assim, né, mas talvez futuramente a gente possa ser, né, a HP, inclusive, diz que quer fazer isso, a gente está com isso lá, tem um portal lá justamente para isso, para que as pessoas e as comunidades e os clientes e a comunidade acadêmica coloquem suas aplicações lá. Né? Bom, a nossa visão, né, obviamente, a gente tem que rentabilizar isso, né, e a gente, obviamente, quer vender equipamento. Né? Então, a gente acha que esse mercado de SDN OpenFlow vai ampliar o nosso mercado, vai fazer com que a gente consiga ter um market share maior contra os Tier 1s, né, contra os grandes do setor. Né? Mas a gente também acha que essa questão aí do SDN OpenFlow, ele abre uma capacidade de inovação muito grande. Né? É a primeira vez que a gente se coloca diante do fato de que tu, programaticamente, usando Python, usando aquela outra linguagem específica de SDN lá, como é que é, César? O Frenetics. Quando a gente enxerga que isso está ao alcance das mãos, a gente realmente sente que a coisa é uma disruptura muito grande. Né? E realmente, particularmente eu acredito que a gente vai ter um movimento parecido com o open source aí, a gente vai ter muitas aplicações para soluções específicas aí que vão surgir numa velocidade muito grande. Tá? O OpenFlow está na nossa linha 4000, né, que é uma linha de switch em chassi, e também na nossa linha 4100. Basicamente é uma linha gigabit e 10 gigabit, né, com diferentes capacidades e granularidades de porta aí. Hoje, esse código dentro da Datacom, ele é um código único, então quando a gente olha no nosso controle de versão, a gente tem um único source code que roda em cima dessa plataforma como um todo. Né? Isso garante reaproveitamento, garante periodicidade de atualização e suporte. Né? Então, hoje a gente tem equipamentos híbridos, né, que rodam uma série de protocolos aí, de MPLS, AOAM de L2, enfim, a gente tem folders ali, acho que vocês podem pegar maiores detalhes. Né? Mas a família 4000 em especial, o que eu queria ressaltar, é que ela é uma família com muita capacidade de tabelas internas. Né? Tem TCAM, tem chip de última geração. Né? A gente tem, por exemplo, 256 mil ACLs que podem ser utilizadas para montar os fluxos de OpenFlow. A gente tem uma Flow Cache para IPFix. A gente tem uma série de contadores em hardware para fazer as estatísticas e montar os envios aí de estatística para montar os metadados e fazer a montagem de behavior aí para tentar detectar ataque. Né? Então, esse é um hardware que eu vou abordar depois, né? Mas ele tem muita capacidade ainda que a gente pode explorar e que a gente pode fazer um mix para tentar chegar, né, em algo específico aí que não comprometa tanto o desempenho quando a gente quer efetivamente reforçar a parte de segurança. Tá? São diferentes flavors, a gente acabou de lançar uma MPU de 960, né, praticamente 1 tera. Line cards de 4 vezes 10 GB, de 48 GB, de 24 mais 2 vezes 10, daí já entra alguma coisa aí que mistura TDM com IP, né, para as operadoras. E de novo, com um total domínio nacional, né, muitas pessoas aqui nos conhecem, sabem que nós não somos bug free, mas quando alguma coisa é encontrada a gente é rápido em responder, a gente tenta minimizar,
a gente modifica o software à medida que se faz necessário. Né? Tem a linha 4100, que é uma linha de pizza box, né? São switches aí de 24 e 48 portas giga, com até 4 portas 10 giga de uplink, né? Fonte redundante, estaqueamento e tal. Uma série de equipamentos aí, diferentes flavors aí de opção de montagem, né? Mas ele também suporta OpenFlow, né? Só que esse cara tem um pouco menos de tabela, até porque ele é mais otimizado para um mercado enterprise, né? Então, para questões aí de segurança, muitos flows, muitas tabelas, talvez a gente esbarre em alguma questão aí de hardware. Tá? Dentro do nosso switch, né, a gente tem um switch híbrido, ou seja, que tem todos os processos e as tabelas e as camadas de abstração de um switch normal e, né, um daemon, um processo de OpenFlow que interage com o hardware e que expõe isso tudo para os controllers que a gente tem por aí, e daí é que vem o trabalho das universidades, o trabalho do CPQD, né, que é nosso parceiro, para efetivamente transformar isso em aplicações e soluções reais aí para os problemas. Né? Bom, o que a gente tem? A gente tem aí, o nosso OpenFlow já suporta TLS, SSL, né? Ou seja, a segurança entre a comunicação do equipamento com o controller, ele passa por algoritmos de criptografia, né? Com troca de chaves e depois criptografia simétrica. E aqui já começa uma questão, né? Um switch, basicamente, ele é um data plane, conforme o André colocou, e um data plane que é feito em hardware, né? Porque nós temos um equipamento, pega uma placa, uma line card ou um DM400 de 24 portas giga, com outras 2 10 GB ou outras 4 10 GB, isso tudo é feito em hardware. O L2, o L3, o MPLS é todo feito em hardware. Eu falo o SPF, eu falo o BGP, eu falo o OpenFlow, mas depois eu escrevo isso tudo nas tabelas de hardware e é o hardware que processa isso em wire speed. Tá? Então, quando a gente implementa essas coisas de OpenFlow, a gente toma muito cuidado para efetivamente utilizar ao máximo as questões de hardware que a gente tem no equipamento para não causar gargalo. Então, não tem features de OpenFlow no nosso equipamento que são feitas em software, porque senão, se o cara passar 200 fluxos vai funcionar, se ele passar 1000 fluxos não vai funcionar. Tá? Então todos os matches são executados em hardware, todas as ações requeridas do OpenFlow 1.0 são feitas em hardware. Né? E essas ações elas podem ser em cascata, ou seja, eu posso redirecionar para a porta e mudar o MAC. Né? E o OF 1.3, o OpenFlow 1.3, a gente está em desenvolvimento, né? Com planejamento de entregas parciais, mas a ideia é que ele fique pronto aí no primeiro quarter do ano que vem, de 2014. Tá? Opa. Bom, só a questão do ativo e reativo, né? O equipamento funciona com os dois, né? A gente pode, tudo que não sabe, mandar para o controller ou descartar, né? E o controller pode efetivamente instalar quantos fluxos, até o máximo que a gente permite em hardware no equipamento. Vou passar isso aqui porque, né, a ideia de OpenFlow aí já foi extensamente discutida e queria dar um pouquinho mais de foco nessa questão de segurança e deixar um pouco de perguntas aí para depois. Né? Bom, o que a gente tem aí, né, de pesquisas em andamento com grupos nacionais, entre eles, né, o pessoal da Acme, é o uso de SDN para controle e extração de metadados, né, de estatísticas que vão nos permitir a detecção de ataques por behavior ou por assinatura. Né. A gente pode customizar alguma coisa e depois que o fluxo é instalado, a gente pode deixar ele sendo copiado para a CPU
mais um tempo ou com algum tipo de estatística, né, para que, além, né, da questão das estatísticas e do fluxo inicial que vá para o controller, a gente também mande alguns pacotes para o controller para tentar pegar alguma questão de assinatura. Esse é um controle que a gente tem, a gente pode customizar, né. O S-Flow está saindo em versão de produção agora em novembro, ele ainda não está disponível, mas a gente já tem como disponibilizar uma versão para testes, né, se for o caso, né. O S-Flow, por essa questão da gente usar uma estatística, né, de 1 a cada 10, de 1 a cada 1, de 1 a cada 1000, de 1 a cada 10 mil, imagino que a gente teria que pegar alguma coisa por assinatura. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que se eu considerar, né, só a capacidade de tráfego do meu processador de control plane, eu teria algo em torno de 40, 50 mega de capacidade para ele rotear e encaminhar pacotes. O processador que trata do control plane, que trata do SPF, do BGP, do spanning tree, do EAPS e tal. Por outro lado, eu tenho um data plane que é 24 mais 2 vezes 10, 44, full duplex, 88 GB, tenho caras com 48, dá 96 GB, ou seja, é muito mais tráfego no meu data plane do que o que eu consigo tratar no control plane. Então aí é que a gente vai ter que achar esse mix, né? Não dá para mim botar um 1 para 1 de S-Flow, um 1 para 10 de S-Flow, porque vai matar o processadorzinho lá. Agora a gente vai ter que ser esperto para encontrar isso, ou desenhar um hardware com muito mais potência, né, de control plane para tratar isso. Tá? E daí entra o interesse nacional e a gente conseguir viabilizar isso. Né? Tem essa questão de usar o IPFix, né, que é o NetFlow V9, né, o NetFlow evoluiu e se decidiu padronizar, criar RFC e se deu o nome de IPFix. A gente tem a primeira versão de suporte ao IPFix já nos equipamentos, mas a gente tem algumas coisas interessantes, por exemplo. A gente, além de criar as estatísticas, a gente pode dizer para o IPFix encaminhar os pacotes efetivamente para a probe. Os primeiros 10 pacotes, os primeiros 100 pacotes, os primeiros 1000 pacotes daquele fluxo. Isso tudo, óbvio. O data plane vai mandar para o control plane, que vai receber isso e vai encaminhar para frente. Então vai onerar. Mas é possível a gente customizar esse envio, além da estatística, que o IPFix também mande pacotes para detectar a assinatura. Outra coisa, determinados campos do pacote, se eles modificarem, então eu estou querendo olhar o fluxo XYZ, mas se uma flag do TCP mudou, quando acontecer essa mudança, o meu hardware pode me avisar e eu posso encaminhar isso também para a probe. Isso não está implementado ainda, mas a gente tem como, a partir dessa cooperação, né, achar uma melhor maneira para otimizar, em cima do que a gente já tem, essa detecção de ataques e o próprio countermeasure, né? Ou seja, detectou, eu já posso botar em quarentena, eu posso desviar o tráfego para algum lugar, não bloquear, mas desviar ele para um IDS que vai tentar ver a assinatura, ou coisa simples do tipo, qual é a localização daquele range de IPs, eu saio por aqui, o que não é, o que é Brasil, rede que a gente considera segura, passa direto, eu nem olho, enfim, a gente tem como fazer isso. Tá? Isso porque todo o código é nosso. Tá? Hoje a gente tem em torno de, nos equipamentos, tirando o sistema operacional, que é kernel normal 2.6 de Linux, né? Nós temos em torno de 6 milhões de linhas de código, tá? Que é linha de código pertinente ao equipamento. A gente tem o stack L3 MPLS, a gente tem o SDK do fabricante de silício, a gente tem código escrito por nós. Né? Mas todo esse código está lá, está em casa e é passível, e isso eu posso dizer, a qualquer momento o governo ou qualquer cliente nosso pode sentar lá do nosso lado e ter acesso a toda a base de código sem problema. Tá?
E é desenvolvido no Brasil sob a legislação nacional, por brasileiros. Eu moro em Porto Alegre, meu endereço, posso passar depois, né? Não tem problema nenhum. Bom, então, basicamente, eu acho que a gente tem como evoluir muito nessa questão de segurança. Tá? Obviamente, a gente precisa de foco, a gente precisa dar um jeito de remunerar todos nessa cadeia, né? A academia, a empresa, para que ela consiga reinvestir. Né? Mas eu acho que caracterizando a aplicação. Né? No momento que eu digo, não, esse switch, nós vamos rodar um tráfego L2 com IPFix, com SDN. Nós vamos rodar um cara L2 com SDN e ele vai ter essa função principal de segurança. Ele não vai rodar BGP Full Routing, ele não vai rodar tunelamento de protocolos L2, ou seja, quando eu defino o número de instâncias Spanning Tree que o meu equipamento suporta, eu estou considerando que tipicamente ele vai rodar Spanning Tree, vai ter que tunelar protocolo, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, se nós caracterizarmos bem a aplicação, né, qual é o tamanho do fluxo de pacotes que a gente quer monitorar? É 10 GB? Então vamos trabalhar para 10 GB, vamos tentar otimizar, vamos desviar tráfego, vamos botar um servidor porrada do lado para que aquele determinado tráfego que eu já sei, não, isso aqui é suspeito, sai direto pelo servidor, né, desvia direto pelo servidor. Enfim, como a gente tem esse controle, eu acho que a gente tem condição efetivamente de ter resultados muito bons. Eu acredito, eu acho que a gente tem um potencial muito grande dessas questões nacionais aí de segurança. Tá? Eu corri um pouco, né, mas é que eu acho que é importante deixar para as perguntas, se vocês quiserem voltar em qualquer aspecto aí, do OpenFlow especificamente, do protocolo e tal. Mas essa era a questão primordial aí que eu queria deixar, de que o potencial que a gente tem, né, com a indústria, com as pessoas, com a academia e com o governo ou os clientes aí, realmente é muito bom. Tá? A gente tendo... E não é um projeto de 2 anos, não, é um projeto de 6 meses. E, de novo, nós temos FINEP, tivemos FINEP, a FINEP foi muito importante, né, ela financiou o DM4000, né, nós estamos no 3º FINEP, a FINEP isso é público, ela está numa contrapartida de 1 para 1, nos ajudando a fazer um TeraRouter, um cara com 2 tera, com interface de 100 GB e tal. Agora, a gente não precisa só de FINEP. Né? Se a gente tiver, e os empresários aí sabem, se a gente tiver uma sinalização forte de que, não, isso aqui nós vamos comprar, né? Se o Banco do Brasil chegar para nós e disser, cara, nós vamos comprar tantos switches com isso, a gente começa a fazer ontem. Entendeu? Ontem. Né? Nós ganhamos Telebrás, a Telebrás é um grande parceiro, estamos no Serpro, e com essa sinalização de que vai comprar, e não precisa ser por um preço exorbitante, é por um preço de mercado, a gente vai botar o carro na rua e vamos tentar contratar mais gente e fazer mais coisas. Tá? Enfim.